Método Wesleyano Podcast apresenta. Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui para mais um episódio do Método Wesleyano Podcast. Como os irmãos podem ver, hoje a gente já inicia com a câmera principal aberta. E aqui ao meu lado, o meu amado amigo e meu pastor da minha igreja local, pastor Márcio Greg. Marão, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, É um Rafael. prazer ter você à mesa hoje comigo. A gente poder conversar um pouco, contar Sim. um pouco da sua história, contar um pouco de como é a nossa igreja e como é essa vida de pastor nos tempos de hoje. Se apresenta aí para a nossa audiência. É um prazer estar aqui com você, Rafael, nesse momento inovador para mim. É a primeira vez estar fazendo esse podcast e com certeza vai ser muito bom para vocês que estarão nos ouvindo. Eu sou o pastor Márcio, da Igreja Metodista Wesleyana, Central de Itatiaia. Eu estou pastor já há uns 12 anos. E pela misericórdia do Senhor também, né? Sou pastor dessa ovelha gorduchinha aí. Essa ovelha abençoada aí. Amém, amém. É um enorme prazer, graças a Deus a gente conseguiu se organizar as agendas para que a gente pudesse sentar à mesa hoje Sim, e poder conversar um pouco. Pastor Márcio, ele é uma pessoa muito especial na minha vida, nessa trajetória aí dentro do Evangelho do Nosso Senhor. No episódio que a gente gravou no podcast 144 com o Guilherme, eu contei que eu me reencontrei dentro da Wesleyana e depois de estar ali mais ou menos 3 anos, fui agraciado com o pastor Márcio chegando para pastorear a nossa casa, a Central de Itatiaia. E desde então tem sido um grande amigo, tem me ajudado, tem estado perto, próximo nos momentos mais difíceis. E é muito especial tê-lo hoje aqui à mesa para gravar esse episódio. E vamos lá. Varão, conta para mim como é que começa essa trajetória. Eu lembro que algumas vezes o senhor já testemunhou nas escolas dominical que o senhor teve um encontro com Deus num culto, se não me falei, ao ar livre, né? isso. No Campo Alegre, na sua Foi. adolescência. Exatamente. Bom, nós somos uma família, né? Minha mãe convertida na Igreja Metodista Wesleyana em Boa Vista, Volta Redonda. E éramos todos pequenos, desde 6 anos, 7 anos de idade. Eu já congregava a Igreja Metodista Wesleyana. Caminhava, conhecendo o Evangelho, e aos poucos ali participando dos louvores, minha mãe sempre ativa na igreja. Mas de 7 anos até 14 anos era algo que na minha vida não tinha muita importância estar na igreja, porque eu não sentia aquela experiência viva, algo que marcasse. Era mais uma religiosidade. E já ali em Itatiaia, uma congregação pequena, começando com apenas 2 ou 3 famílias, minha mãe ali presente, eu e meus irmãos congregando naquele lugar. E a igreja tinha o hábito de realizar muito culto ao ar livre. Fazíamos culto ao ar livre em frente à igreja, nas praças, nas ruas, fazíamos oração nas ruas. E, querendo ou não, eu tinha que estar, quase por obrigação. Participava desses cultos ao ar livre, esses evangelismo, culto de oração, escola bíblica dominical, mas eu não sentia nada diferente. Eu via os irmãos contando as bênçãos, testemunhando as maravilhas do Senhor, muitos choravam lá na frente, e eu não sentia nada. Para mim, era como se estivesse indo para uma escola, para um cinema, era tudo normal. E comecei a indagar. Deus é esse que o povo tanto fala, tanto chora, prega o testemunho, e eu não sentia nada de diferente. Foi um culto ao ar livre, numa praça, hoje chama Praça Catarina,
ali no bairro Campo Alegre, em Itatiaia, onde os irmãos estavam ali reunidos com uma caixa de som, um microfone. E eu, sinceramente, eu tinha muita vergonha de ver aqueles irmãos humildes, pregando na simplicidade, que a maioria naquela época, Rafael, não tinha essa cultura que nós temos hoje. Sim. A maioria dos cristãos que congregavam eram pessoas leigas, analfabetas, profissões de pedreiro, carpinteiro, serralheiro. E eu tinha certa vergonha de estar no meio daquele povo, aquela pregação, assim, muito simples, né? Para mim, o meu entendimento não tinha tanto impacto. E eu tinha vergonha e me distanciava. Naquele dia, eu estava bem distante da praça, atravessei a rua do outro lado, fiquei debaixo de uma marquise, com a Bíblia escondida debaixo do braço. Eu tinha meus 13 anos, mais ou menos, 13 a 14 anos de idade, e fiquei ali, recluso naquele distante, como se eu estivesse dizendo, eu não estou junto com esse povo, não. Eu não conheço essa gente, não misturo com essa gente. Só estou aqui porque me obrigaram. Foi ali debaixo da marquise que eu escutei aquele hino que várias vezes tocava na igreja. Ó concego andei. Foi na cruz que Jesus morreu para mim. O hino da harpa cristã número 15. E eu vi aquele hino, já tinha ouvido várias vezes, mas foi naquele dia, Rafael, foi naquele dia, o irmãozinho cantando todo desafinado, a caixa do som fazia mais barulho e o louvor penetrou no meu coração, mas foi através do Espírito Santo, eu acredito. Eu senti um calor muito grande por dentro de mim e E eu fiquei incomodado com aquela situação, senti um calor muito grande dentro de mim, e o Espírito Santo parece que através daquele louvor foi penetrando na minha vida e senti algo diferente. E fiquei imaginando, depois daquela experiência, depois que eu fui conhecer a história de John Wesley, eu falei, realmente, John Wesley sentiu o que eu estou sentindo. Coração Um abraçado. coração abrasado. Amém. Ou para os metodistas, o coração aquecido. Me senti um coração aquecido. Impulsionado, mas impulsionado para servir a Deus, impulsionado para mudar de vida, impulsionado para conhecer mais a Deus. E eu estava louco levantar a mão para aceitar Jesus ali. O pregador levantou a mão e disse: quem quer aceitar Jesus nessa tarde? Eu fiquei com vergonha de levantar a mão. Fiquei com vergonha porque um crente velho, de 7, criado na igreja praticamente, de 7 a 14 anos de idade, levanto lá, o pessoal vai achar que eu estou debochando. E eu ali em lágrimas já estava chorando. Eu, Senhor, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único fiel Salvador. Eu quero você para mim. Aí, a partir daquele momento, meu desejo era conhecer a Deus, servir ao Senhor. Procurei imediatamente o pastor na época, o pastor Samuel Gonçalves, pastor que era da nossa igreja aqui em Resende, bairro Alvorada. Disse para ele: pastor, eu quero me batizar. Quero me tornar um crente de verdade. Quero ser um louco como eles também. Então foi aos 14 anos de idade, em mês de setembro, que eu me batizei. Em 1985. Desde 1985 eu não largo esse Jesus para nada. Amém. Amém. Sou louco por ele. Ó, só deu uma deixa boa. Eu quero chamar aqui, hoje infelizmente a gente não vai conseguir vê-lo, mas vamos ouvir essa voz aveludada. Guilherme, fala com a gente aí. Eu não sei pra que você tá me chamando.
A história tá tão boa, cara. Pra que você me põe no meio dessa conversa? Ô, Guilherme, fala a verdade. Você ouvindo aí agora, caixa de som, você lembrou logo aquelas Watson, Rapaz, eu já passei Nossa. muito apuro com isso aí, tá? aquelas Watson Tava aquela instalando. Watson instalando, botava todo mundo lá dentro daquele Nossa, eu negócio. fazia muito barulho naquela Era, voz. rapaz, aqui a gente botava bateria, guitarra, baixo, Isso. cachorro latindo, Quando ele guitarra, cantou, quando ele falou do louvor, você 4, 5 lembrou irmãos, daquelas irmãs, na hora. aquelas irmãs do coque da intercessão puxando Ih, o meu hino filho. num tom e o hino era no outro? Foi na Mas cruz, foi na é. cruz. Eu não sei se você comentou com o pastor Márcio, né, mas eu já fui da igreja, não sei se você passou isso pra ele. Não, não. Não, Não. eu já fui evangélico. Eu era da Assembleia, atualmente não tô em lugar nenhum. Mas assim, antigamente via muito isso, né, de culto ao ar livre. Culto ao ar livre. Era comum e era normal. E esse sentimento que ele tinha aí de vergonha, isso também era normal, a gente era jovem. Eu também passei muito desse apuro aí. Queria ir não, quando tinha culto não ia. E hoje em dia se perdeu, né? Não tem mais Se isso. perdeu. Acabou. Eu não lembro quem tava pregando no dia lá. Eu não lembro. Gostaria de lembrar. Mas o irmãozinho tinha uma camisa quadranculada. A gravata era torta, assim. Festa junina purinho. Das festas, gravata torta, mas estava como se ele fosse realmente a pessoa importante ali. Mas ele foi E importante. foi ele te importante trouxe. na minha vida, foi. É isso aí. Amém, amém. E é isso que eu acho que se perdeu muito na igreja hoje em dia, né? Você não tem mais essa simplicidade. Eu falo isso muito com o Rafael. É verdade. Antigamente tinha essa simplicidade, tinha isso tudo e às vezes era até mais vivo. Mas é isso, a prosa é com vocês, eu continuo aqui ouvindo, precisar de mim, dá um grito. No restante tá excelente aí, tá tudo na paz. Valeu, obrigado, meu amigo, mais uma vez por. Parabéns pelo seu projeto, eu não vou ficar aqui estendendo muito não, porque o protagonista não somos nós, né? Mas parabéns pelo seu projeto, eu já falei que isso aqui é só dar tempo ao tempo. Amém, amém. Obrigado mais uma vez por estar Valeu, tamo junto, me apoiando aí na técnica. é isso aí. Show. Varão, então ali começa a sua caminhada com Cristo. Sim. Real, até então aquilo que você disse, você ia porque você era filho da irmã da igreja, você tinha que Isso. acompanhar. E naquele momento você se vê um verdadeiro, em setembro de 85, você se vê um verdadeiro cristão, né? E começa ali a atuar, né? Junto ao que a gente chamava antigamente de departamentos, não é verdade? É isso. A igreja era departamental. Né? E quando você falou que a partir daquele momento que nós comecei minha trajetória, foi aí que começou também os problemas. Foi aí que começou os levantes, os problemas, de entendimento, as queixas. E aí parece que foi que o inimigo não me aceitou perder daqui. Eu já pertencia à morte, já pertencia a ele. Mas foi a partir do momento que eu aceitei Jesus, passei pelas águas, comecei a servir ao Senhor de coração mesmo, com vontade, pagava preço, subia no monte, marcava reuniões. E fui líder de adolescente, que era departamental, né? Sim. Fui líder do departamento de adolescente, depois fui líder de jovens. Só não fui líder dos adultos. Mas na época era chamado de diretor do departamento de adolescente, diretor do departamento de jovens. Fui superintendente da Escola Bíblica Dominical. Fui diácono, tesoureiro da igreja. Depois fui a presbítero. Aí depois começou outra nova trajetória, outra mudança de vida. Foi o meu chamado. Entendeu? Mas esse período, né, de transformação, foi uma transformação ministerial, a escolha de que Deus teve para comigo, porque não é nós que escolhemos servir a Deus, é Ele que nos escolhe. Sim. Não é, não? É Ele que nos toca, é Ele que nos chama, é Ele. Então eu me posicionei, me condicionei a servir a Ele, mediante aquela experiência que eu tive lá. Então, foi vários desafios, trabalhei várias vezes no departamento. A obra de Deus cresceu muito, não estou aqui para me gabar, mas nós tínhamos um projeto no início do ano, lembro até hoje que nós só tínhamos 3 jovens no departamento. Eu era o diretor de jovens
naquela época. No final do ano, nós terminamos com 35 jovens. Amém. Foi 2 anos de experiência na juventude. Foi nesse período que nós levamos Cristina Mel, Sérgio Lopes. Aquela igreja pequena passou a crescer muito ali no Campo Alegre. Tivemos pastores abençoados, como o pastor Juscelino, que esteve à frente da igreja, que nos impulsionou, nos ajudou muito, nos discipulou. Graças a Deus, isso me fez amadurecer mais os desafios das lideranças, a submissão ao pastor. Eu lembro até hoje, cara, Rafael, lembro até hoje. Eu nunca fui de faltar à escola bíblica dominical. Um dia que eu faltei na escola bíblica dominical, o pastor na época reuniu os jovens de manhã e tratou de alguns assuntos e eu não estava presente porque eu faltei por questão de enfermidade, eu tive que ir no hospital, né, e eu acabei faltando. À noite ele chegou e falou, pastor, o pastor chegou até mim e disse, meu jovem, nós conversamos hoje de manhã e resolveu fazer assim, assim, assado, tá bom? Eu falei, tá bom, pastor. Você poderia ter me informado um pouquinho antes sobre o assunto, pra gente, de repente, eu tinha algo também a acrescentar, né? Já que o senhor já conversou, tá tudo bem. E o pastor era meio militar, Uhum. militar. Ele tinha saído há pouco tempo do exército. Ele falou, rapaz, você não estava na escola dominical? Você não veio? Por que eu vou ter que ficar procurando você? Rapaz do céu. Naquele momento eu não entendi porque ele falou daquele jeito. Falei, pastor, é o seguinte, você já decidiu, tá decidido. Não precisa falar mais nada comigo, não. Eu era também um pouco ignorante, né? Estava ainda aprendizado ainda do evangelho. E eu falei, pastor, é o seguinte, eu não vim porque eu tinha um motivo, tá? Eu não vim porque eu tenho um motivo. E ele continuou também me chamando a atenção ali, ainda assim. Depois ele voltou e pediu desculpa. Ele voltou, meu querido, me desculpa, me cedi, eu quero você, continue na frente do departamento, percebi que você ficou chateado aí, tudo isso. Eu falei, fiquei muito, pastor, mas tá tranquilo, tá na benção, tô firme aí. E aí, me diz aí, o que aconteceu? Eu falei, pastor, agora não preciso saber mais não. Ainda tô com um pouquinho de chateado aí, mas ficando em paz, deixa pra lá. Ainda eu tinha aquela resistência ainda, eu estava em aprendizado. E por isso retardou um pouco a minha consagração. Eu estava em preparação ainda. Tem coisa que acontece, ô Rafael, que é a mão de Deus. Sim. E Deus só coloca, escolhe alguém quando realmente está no momento certo. Quando eu me posicionei também, senti o chamado de Deus para pastorear. Eu tive sonhos, visões, né? E o pastor na época também confirmou isso, me procurou, não, isso é de Deus. Se posiciona, procura um seminário, vai estudar. E eu procurei o seminário, estudei 4 anos, não, 3 anos no seminário. Todos os dias tinha que ir em Volta Redonda, de segunda a sexta. E chegava em casa meia-noite. Naquela época não tinha computador, não tinha celular, tinha que estudar comprar livros. Então eu tinha uma Debruçar, biblioteca, né? Eu tinha uma tinha que biblioteca em debruçar casa. sobre os livros mesmo. Exatamente. E às vezes eu não tinha condição de comprar determinado livro, pegava emprestado, eu ia na biblioteca da prefeitura para fazer pesquisa. E às vezes não tinha hora nem para fazer essa pesquisa. Então o seminário foi uma benção. Só que durante o seminário também, além dessas idas e vindo de ônibus em Volta Redonda, sofri 2 assaltos. E foi os 2 livramentos que Deus me deu. 2 vezes nós passamos terror dentro do ônibus. Onde entrava três jovens lá dentro do ônibus, causando aquele terror, roubando todo mundo,
dando coronhada. E eu passei os 2 livramentos. A última vez também foi dentro de uma van. Eu vou pegar mais ônibus não. Não sei o que acontece. Uhum. Então é melhor ir de van que é mais seguro. Assaltaram a van também. Assaltaram a van também. Então a gente passou, eu passei uns bocados. Uns bocados. Depois da experiência de ser um seminarista, eu entrei, me apresentei ao ministério, e o conselho ministerial da nossa igreja, né? Quando analisa os documentos, verifica como está o seu histórico social, econômico, aquela coisa toda, eles aprovam e colocam você a exercer um período de aspirantado. E eu fiquei 2 anos como aspirante. Eu fui me apresentar lá ansioso para ser consagrado. E eles prorrogaram para mais 2 anos. Depois desses 2 anos, voltei lá de novo. Agora vou ser consagrado. Prorrogaram para mais 2 anos de novo. Fiquei 6 anos em experiência, aguardando a minha consagração. Mas E assim, no terceiro exercício eclesiástico, que a gente chama assim, né? sim. 6 anos após, fui descontinuado. Me descontinuaram da igreja, falou que eu não estava apto para ser consagrado, me desligaram do aspirantado. Isso foi um choque, um baque, e comecei a questionar Deus. Olha, eu acho que não é da vontade do Senhor, dá um tempo. Aí o SD na época, pastor Roberto Trindade, já falecido, ele tentou me trazer de volta. Isso Ele viu tudo que aqui mesmo em Resende, Distrito de eu Resende. estava aqui ainda em Itatiaia. Eu estava em Itatiaia ainda. E o pastor Roberto Trindade era superintendente distrital em Barra Mansa, Uhum. onde as igrejas de Itatiaia, Resende, Barra Mansa pertenciam tudo a Barra Mansa. Hoje nós estamos agora divididos. As Sim. igrejas que localizadas em Resende e Itatiaia agora está ligada ao novo distrito, que é o distrito Agulhas Negras. Entendeu? Mas na época, não eram mais de 15, 11 ou 14 igrejas mais ou menos, tudo vinculado ao distrito de Barra Mansa. Roberto Trindade viu que houve uma injustiça na avaliação que foram feitas e pediu que eu retornasse, né? Só que eu não estava preparado, eu me senti que eu não estava preparado, aí para me apresentar e pedir para dar um tempo. Fiquei mais 2 anos. Mas é esse momento em que o senhor, o reverendo Roberto, procura o senhor para trazê-lo de volta e o senhor não se sente preparado. A gente pode dizer que esse sentimento tem relação com o senhor estar chateado, estar Sim, triste sim, com tudo que sim. tinha acontecido? Sim, eu não estava me sentindo bem. O coração não estava alegre, estava batido, triste. E eu achei Foram seis não anos, né? correto de voltar com o coração magoado ainda, triste, Sim, sim. decepcionado. Então eu preferi fazer no momento mais seguro. Falei, pastor Roberto Trindade, melhor deixar do jeito que tá. Foi assim, vamos deixar do jeito que tá. Vamos orar, meu coração vai passar, deixa essa ferida se sarar, eu me sentir melhor, tirar essa mágoa. Aí, hein, quando tudo se acalmar, eu me sentir bem à vontade, se realmente for da vontade do Senhor, eu retornarei e me apresentarei novamente ao ministério. Então, passados 2 anos, o pastor Roberto Trindade faleceu. Eu já não contava mais com ele. Mas mesmo assim, senti impulsionado e apoiado pelo pastor da época, pastor Ademar, um homem de Deus também, usado por Deus. Fui impulsionado por ele e me representei novamente no ministério. Voltei a ficar mais 2 anos como aspirante.
né? E após 2 anos, eu fui eleito e depois consagrado. E aí, quando consagrado, o senhor vai para a igreja em Resende, né? Sim, foi no momento quando eu já comecei a exercer o aspirantado já em Resende. E, nesse segundo momento. Isso. Já não estava mais em Não Itatiaia. estava mais em Itatiaia. Entendi. Fui nomeado para vir para Resende, para a igreja Eu lembro que o senhor ficou aqui de do auxiliar, não contorno. foi? Vim como aspirante ainda, aspirante eleito. Vim como aspirante eleito para a igreja aqui, conhecida como a Igreja Metodista Soriana de Toyota. Aí nesse período houve outro desafio de construir uma igreja, um terreno próprio. E nós batalhamos, trabalhamos, construímos a igreja, hoje é conhecida a Igreja Metodista Soriana do Morada do Contorno. Uhum. Entendeu? E depois desse período que eu fiquei como aspirante em Morada do Contorno, fui consagrado como pastor, ajudante da igreja do Cabral, da Igreja Metodista do Cabral. E esse período também foi uma benção na minha vida. Trabalhei junto com um amigo meu, o pastor Carlos Eduardo. Foi uma experiência muito boa, muito confortante, muito agradável. E depois, nessa época, que nós trabalhamos ali na Igreja Metodista Soriano Cabral como pastor já ajudante, Uhum. o pastor João Alfredo, que era o nosso SD aqui, Sim. ele, pedido do bispo Roberto Amaral, lançou um novo desafio de ir para a igreja de Porto Real, a Igreja Metodista de Porto Real, Foi a primeira igreja que você assumiu como pastor. como pastor titular. Foi a primeira igreja como pastor titular. Também era uma igreja em desenvolvimento. Estava em uma igreja ainda em desenvolvimento, sem uma estrutura ainda, 10 irmãos apenas. A igreja ali, questão de estrutura, não tinha muro, não tinha portão, o banheiro era um metro quadrado apenas, só tinha um banheirinho. E janelas, aquelas janelas ainda de metal, veneziana ainda, porta de madeira. Então foi um desafio mesmo. Piso de ardosa Sim. e aqueles banquinhos de cinema. Fazia mais barulho do que a igreja pentecostal. E era bom que os barulhos ajudavam o pessoal a ficar mais animado nos cultos, porque não tinha instrumentista na época. Eu assumi uma igreja que não tinha instrumentista. Não tinha um ministério de louvor. Eu só usava era playback. Playback. Aí quer dizer, o playback você sabe como que é, né? Uhum. O cara canta aqui, a música tá lá na frente já. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. E então, esse desafio foi muito bom para mim também. Me amadureceu demais. Eu agradeço ao pastor João Alfredo pelo desafio. Fiquei 4 anos lá naquela igreja. Pensa. Investimos demais na reforma, na construção. Levantamos o muro, construímos uma sala para o Ministério Infantil. Construímos 2 banheiros muito bons, com piso, com cerâmica, forro PVC. Aumentamos a igreja, colocamos porcelanato, já não era mais ardosa, colocamos porcelanato, as janelas, as portas, tudo de blindex. E não somente questão estrutural, também nós montamos o Ministério do Louvor na época. Esse desafio foi muito grande, eu até agradeço também um amado irmão, na época era o presbítero Sidney, da Igreja Metodista do Cabral. Eu convidei ele para ministrar aulas de instrumentos musicais. E ele ia, todo sábado ele ia lá para ministrar aula de instrumentos musicais, ensinar os meninos. Eram tocar. crianças de 9, 10, 11 anos, porque eu não tinha ninguém para tocar. Eu queria acabar com aquele negócio de playback que estava mais me envergonhando mais ainda. Estava pensando em voltar naquele dia que eu passei vergonha lá na praça, lá no culto ar livre. Falei, isso não é de Deus, cara. Isso não existe isso.
E a irmã achava que tava abafando lá com aqueles playback dela lá, coitada da irmã. E hoje ela é missionária, graças a Deus. Uma mulher usada por Deus. Hoje ela ficou sagrada missionária. Amém. Então, montei uma escola de música. Esse mesmo irmão, o pastor presbítero Sidney, me ensinou a tocar bateria, ensinou a tocar violão. Em 3 meses os meninos já estavam tocando na igreja. Ele tinha um dom para ensinar. E quando eu fui perceber, irmão, começou a chegar mais gente para somar lá no Ministério do Louvor. Chegou um irmão lá de Barra Mansa, fez parte do Ministério do Louvor também, tocava, cantava, a esposa dele também cantava. Quando eu fui ver, já estava com o Ministério do Louvor montado, com a Glória a maioria de Deus. adolescentes. Inclusive a minha filha também tocava violão lá, aprendeu com o presbítero Sidney. O meu filho, o Adriel, também aprendeu com o presbítero Sidney na bateria. Até hoje ele toca a bateria na igreja. Eu sei que Deus tem um chamado na vida de cada uma das pessoas, mas esse irmão eu tenho uma gratidão muito grande. Amém. O presbítero Sidney, eu amo ele de paixão. Eu amo um homem de coração grande. E tinha uma unção muito grande para ensinar, uma capacidade para ensinar demais, uma paciência que hoje eu não tinha. E eu aprendi com ele também ter essa paciência de lidar com os adolescentes, com os jovens. E ele cresceu, fez a igreja crescer. Fez toda a diferença. Ah, lógico, aí aproveitei, tirei uma casquinha dele, porque eu abri uma congregação ali em Coatis, na Sim. mesma época. E eu levei ele também para montar uma escola de música lá. E lá ele treinou um jovem e um adolescente, na época lá. Um adolescente não, era uma criança praticamente. O menino tinha 9 anos. Né? E saí de lá ele tocando teclado dentro da igreja. Glória a Deus. Então esses desafios, né, ministeriais, pastorais, fora os levantes, né, as dificuldades que nós passamos como família, né? A família pastoral passa uma dificuldade muito grande. Mudança de cidade, mudança de cultura, mudança de igreja, escola, entendeu? Isso tudo influenciou demais, mas graças a Deus minha família tem me acompanhado. Amém. Meus filhos permaneceram firmes no altar do Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelos meus filhos que cresceram, aprenderam no Evangelho, são homens e mulheres exemplo de Deus, de exemplo para os demais da igreja. Depois daquele período, no crescimento, eu saí da igreja lá de Porto Real, depois de 4 anos, né? Com quase 60 membros na igreja. Tinha só apenas 10, né? A gente tem que investir na obra, tem que investir na construção. Ganhei, tivemos muita doação. Tivemos muita doação, porque da igreja mesmo, as ofertas do dízimo nunca foi suficiente. Nunca foi. Graças a Deus. E O Senhor tivemos enviava. doação. Empresário doava, ajudava no material de construção. Eu mesmo tirava do meu salário, muitas vezes, para comprar material, pagar pedreiro para construir. Lembrando que nessa época, não, até hoje, o senhor pastoreia e tem o seu serviço Sim, eu sempre trabalho. secular, né? Sempre O tenho senhor trabalhado. ser servidor público no município de Itatiaia. E na época de Porto Real, se não me falha a memória, o senhor também tinha matrícula privada. Sim, eu trabalhava na prefeitura ainda de Itatiaia e tinha um vínculo empregatício seletista. Trabalhava numa empresa de segurança E pastoreava. e pastoreava. A minha vida sempre foi dividida em 3, ou mais. Era 2 empregos, a igreja, família. Mas eu sempre fui um pastor presente, Rafael. Sim, Você sim, pode ir em qualquer lugar onde eu tive, pastoreei, vai perguntar, o pastor durante a semana estava na igreja? Todos eles vão sempre, dizer que sempre esteve presente na igreja, sim. durante a semana, finais de semana. E ainda tinha tempo ainda de sair de madrugada, visitar, acompanhar irmãos no hospital, levar pessoas para fazer tratamento no Rio. Eu levei muitos irmãos para fazer tratamento no Rio, com meu carro mesmo. Era um trabalho. Até hoje eu tento arrumar uma explicação. Como que eu consegui fazer isso tudo? É Trabalhar em Deus, 2 lugares.
É Está na a igreja. ação do Espírito Santo. E nunca falhou. Eu lembro que quando o senhor sai de Porto Real, o senhor vem pra gente, né? Sim, Você vem, foi no final de ano, o senhor assumiu a igreja em dezembro. foi. Normalmente assumiria em janeiro, houve, né, algumas situações que necessitávamos que o senhor assumisse em dezembro. Sim. E eu É. lembro que o senhor assumiu a central, mas ainda manteve um suporte em Porto Real Lá em até Porto que Real. o Fiquei, um, reverendo Pedro assumisse lá, né? Porque foi o isso. Pedro que foi pro seu lugar. Fiquei mais de um mês em duas Em igrejas. duas igrejas, assumindo as Porto duas igrejas. Real e Central. E trabalhando. E trabalhando. Ia lá e cá. Ia lá e cá. A ação do Espírito Santo. Entendeu? Ação. Contar um pouco, achei, para aqueles que não nos conhecem, até acho que se eu não falei, acredito que já tenha falado, mas se eu não falei, Método Wesleyano, o nome do nosso podcast, tem toda a relação com a nossa instituição. Não só, não que ele seja vinculado à Igreja Metodista Wesleyana, que não mas é porque eu me sinto metodista desde sempre. Assim como o pastor, também tive meu encontro com a ação do Espírito Santo na minha vida muito novo. E desde sempre dentro da Metodista Wesleyana. E eu falo que passei por outras denominações, mas me reencontrei com Deus ali e a Metodista Wesleyana é a minha casa. É onde eu gosto de estar. Então, em homenagem, eu coloquei o nome do programa, do podcast Método Wesleyano. Isso eu estava falando, é interessante como o processo para se tornar pastor dentro da nossa denominação é um processo árduo, né? Enquanto hoje a gente vê principalmente em igrejas neopentecostais, muitas vezes a pessoa chegando, se ela tem uma falácia um pouco melhor, se ela tem uma boa oratória, né? Se ela domina 10 versículos da Bíblia, muitas vezes ela já é consagrada, nem pastor, mas já tem uma consagração de algum cargo eclesiástico. E em alguns lugares a gente vê mesmo subindo a pastorado, né? Dentro da nossa casa é muito árduo alcançar. Você viu, o senhor passou 8 anos, 10 10 anos no anos. total. 10 Foram anos. 6 anos de aspirante, 2 anos de intervalo, mais 2 anos de aspirante, até que o senhor pôde ser consagrado pastor ajudante. Uhum. E é assim, é difícil. É difícil. É difícil. Além de toda essa luta, vamos lá, são 5 anos de ser, na época ser forte, né? Né? Hoje, Instituto Wesleyano de Ensino, 5 anos de ser forte. Na Não, sua na época era verdade, presencial, né? na verdade era 3 anos presencial. Era 3 anos presencial, mais um para fazer o chamado naquela época era bacharel, mas Para reconhecer o pra, diploma pelo MEC, isso, né? Porque isso. nosso seminário não Não, é vinculado, é um o seminário nosso seminário denominacional. é denominacional, ministerial, mas é para preparar o obreiro mesmo para o serviço da Igreja Metodista Wesleyana, Sim, sim. né? Mas eu me aperfeiçoei. Eu vi que só o seminário da Wesleyana não era suficiente para mim. Queria me qualificar mais, queria buscar algo mais. Então eu fiz uma convalidação, mais um ano e meio pela outra universidade também, para me formar bacharel e licenciatura de teologia. É o Centro Universitário de Juiz de Fora. Preparei para que também tivesse mais bagagem Sim. de estar conduzindo um público não tão leigo assim, um público mais aperfeiçoado, o público da igreja que mais qualificado. E hoje Sim. nós temos uma igreja que temos membros com nível superior, curso superior. Temos na nossa igreja doutores, né, em direitos, pedagogos, psicólogos e assim por diante. Então, além de nós nos qualificarmos como pastor, conhecimento, na teologia, eu também estou fazendo a segunda graduação de serviço social. Além da teologia, eu faço agora a segunda graduação de serviço social, fiz também pós-graduação em terapia familiar. Pretendo ainda fazer uma pós em psicanálise.
para que a gente possa atender todos. Sim, Hoje as pessoas sofrem muito com problemas de ansiedade, depressão, e a oração ajuda demais. Mas uma palavra de aconselhamento, você parar para sentar e ouvir aquela pessoa, ajuda muito. Você precisa entender, compreender a razão do problema daquela pessoa, aquela dificuldade que a pessoa está passando. e Antes esse a pessoa era conhecimento, tudo espiritual, tudo tinha sim, que ser demônio, é tudo demônio. Hoje nós não sabemos que não é assim, sim, sim, sim. né? Tem alguns casos que antes a gente colocava a culpa no diabo em tudo, né? Faltava o Ah, culto, é o diabo que a fez eu gente, atrasar. a gente conversou sobre isso já em outros momentos, mas a gente teve a pandemia e isso abalou muito a estrutura de muitas igrejas, inclusive. E a gente chegou a esse questionamento depois da pandemia. Houve uma nova pandemia. Agora uma pandemia de doenças da saúde, doenças psiquiátricas, né? Isso. Lesões de saúde mental, Saúde mental. principalmente a depressão. E a gente sentou uma vez para conversar sobre isso, que quando a gente chegou na igreja lá atrás, falava em depressão, era demônio. Uhum. Depressão é possessão, vão morar, é libertação. Hoje a gente consegue olhar e entender que a depressão, ela é uma doença. Sim, É uma doença psicossomática que vai alterar o seu organismo, o seu fisiológico, vai alterar o seu sistema imunológico, isso. vai afetar a sua mente. Tem ali uma questão espiritual? Tem, porque automaticamente a sua imunidade física e espiritual cai. Porque você não tem ânimo para nada, você não tem ânimo para fazer devocional, você não tem ânimo para orar, não tem ânimo para buscar, não tem ânimo para botar um louvor que seja no YouTube para ouvir quando você está nesse quadro. Tem sim, mas não é só isso. Não é só botar a mão e expulsar demônio. É aquilo que o senhor falou, é a questão de sentar, ouvir, entender e saber aconselhar, saber encaminhar aquela pessoa. E isso hoje é fundamental para que para que a função do pastor seja exercida da melhor maneira. Essa busca do conhecimento que o senhor tem, é latente. Na segunda graduação, está correndo atrás de outra pós, é fundamental. Não adianta só é, é, chegar ali, fazer o período de hoje na nosso Instituto Herleano de Ensino e achar que já sabe tudo Não. e está resolvido. Não é? Eu ouvi essa semana um detalhe interessante. Isso até me chamou a atenção e me alertou para tal. Paulo On é um teólogo, pastor presbiteriano de São Paulo. Eu acompanho ele há algum tempo no canal dele de Itaquí, que ele ensina grego e hebraico. E eu gosto muito disso, sabe que eu gosto de, né, embrenhar nesses pormenores. E eu estava assistindo ele falando essa semana, e um detalhe que ele falou, para mim, é fundamental. E tem a ver com isso. Um pastor que só foi ali, estudou, fez alguma coisa, né, recebeu um diploma do Uhum. seminário que for, e já começou a pastorear, mas o cara não buscou um estudo, o cara não buscou um aprimoramento, não buscou um entendimento. E o principal, isso eu achei interessante quando ele fala, um pastor que nunca leu a Bíblia inteira, ele precisa repensar. Porque a Bíblia, além de ser um manual de fé e prática, Uhum. é a arma dele de ensino. Como é que ele vai ensinar uma coisa que ele não conhece de uma ponta a outra? Exatamente. Então é interessante isso, porque a gente volta nessa questão. As necessidades que estão chegando hoje no gabinete não são só necessidades espirituais. Não. Muitas vezes são necessidades psicológicas, Isso. necessidades de acolhimento. Então, hoje não está sendo fácil para ser pastor. Por quê? Graças a Deus, né? Eu sempre levanto a mão pela igreja que nós temos, a nossa denominação, ela faz um filtro. Sim, Mesmo sim. assim, O crivo para ser pastor na Reliana é difícil. é difícil. É E difícil. mesmo assim, de vez em quando passa um joio. Não, ainda passa. Alguns aí, de maneira mais facilitada, né? Sim, Mas o crivo para entrar na Metodista Oriana, para ser pastora oriana, não é fácil. Tem que passar por toda uma comissão, passa pelo plenário,
entendeu? Depois passa por uma experiência. E não é só também ser pastor hoje, né? Para ser pastor tem que ter uma igreja. E o cara, muitas vezes nós entramos para o ministério, mas o maior desafio é levantar a igreja, levantar a igreja para que o pastor possa pastorear. Muitos querem ser pastor por status. Sim. E na Osiliana, a visão do nosso bispo, a visão da nossa denominação, é que não seja mais um pastor, mas seja o pastor. Mais um, quantidade, aqui. Nós precisamos ter pastores com qualidade, experimentado, com saúde espiritual, entendeu? E tem uma inteligência, a capacidade de lidar com pessoas. Então hoje o pastor é mais exigido. O pastor tem que ser mais analítico, pensar mais, tem que ter outras qualificações. O pastor tem que ser administrador, tem que ser contador, Isso mesmo. tem que ser psicólogo. E de preferência ter passado também pela experiência de trabalhar com outros ministérios, com faixa etária, como eu também passei. Trabalhei na frente de adolescentes, jovens, e outros setores da igreja, como missões também, conselho missionário. Então, eu acho que os pastores, para chegar a ser pastor realmente, ele tem que ter uma experiência viva na igreja. Infelizmente, hoje, algumas, não vou citar aqui denominações, algumas pessoas chegam lá por status, entendeu? Porque fala bem, se expressa bem. Eu nunca fui de me expressar bem, Sim, sim. entendeu? Eu não sou uma pessoa técnica, não tenho essa habilidade de Não. falar, de Sem, expressar, sem contar falsa humildade. teorias. Sem falsa humildade, o Varão. Eu sou mais Quando operacional, você você me chegou, conhece. quando você chegou pra gente, você veio com esse papo pro meu lado. Não, não, que eu não sou muito da pregação, eu não sou. Mas vamos falar a verdade. Esses estão indo para 6 anos já? Tô indo para 6 anos em dezembro. Vamos falar, esses 6 anos que você tá com a gente, você guinou assim, ó, só subiu. Realmente, quando você chegou, você até para pegar o microfone, você era meio. É. Agora você pega, você conduz, você prega, a palavra é direta, sem meias voltas. Isso aí a gente pode. Mas isso é o quê? Isso é o fruto do estudo. Isso é o Preparação. fruto da preparação. Você vem se preparando, você vem. E assim, é aquilo que você falou. A nossa igreja local hoje, ela é uma igreja, graças a Deus, rica em padrão de membros. São vários padrões de membros. Você tem o membro desde o mais humilde até o mais abastado. Então, você tem aquelas pessoas que estão o tempo todo ali falando: não, vamos lá, continua, corre atrás, é isso aí, vamos fazer, vamos crescer, vamos evoluir. E isso faz parte. Isso é importante. Eu lembro eu lembro do ano, 2 anos já. Tem concílio esse ano. Tem Tem. concílio esse ano. Esse ano tem Dois conselho. anos já que você foi pro concílio. Você então estava pastor. E dentro da nossa denominação, além do pastor, você tem, né, mais uma graduação, Tá. né, que é o ministro do Ministro. Evangelho, né, antes de poder pensar lá na frente, né, num bispado, porque o SD não conta. O SD é um cargo mais político do que eclesiástico. É a escolha individual do bispo, né? Sim, sim. E eu lembro que quando você foi para o último concílio, você sabia que seu nome estava lá na lista, mas você foi meio. Será? Ah, não vai. E graças a Deus, depois de todo o processo que você passou lá no começo, dessa vez na primeira oportunidade que seu nome chegou lá no colégio ministerial para ser consagrado ministro do Evangelho, você conseguiu essa consagração, ministro do Evangelho. E eu sou muito feliz porque isso mostra a sua evolução. Aquilo que você falou, naquele primeiro momento que o reverendo Roberto te procurou, você falou assim: não quero agora, não estou bem. Você falou: vou me guardar mais um pouco, mas a hora vai chegar. E realmente, toda a forja, né? Todo aquele processo na casa do olheiro, Sim, da molda, do, sim. do olheiro, né? De Isso aí Deus é o vir, importante.
Deus vir com o molheiro, apertar o barro mesmo. E ele te apertou. Um Porque amadurecimento. 10 anos de aspirante foi um aperto com força. Mas eu precisava. Sim, não, Naquele é o momento a gente processo. não entende, né? Sim, No sim. momento a gente não entende. Sim, é o processo que é necessário passar. E logo lá na frente, né, essa vitória. Na primeira oportunidade, você já alcança o ministro do Evangelho. Eu já falei pra você. Itatiaia vai virar sede distrital, você vai ser o SD do Itatiaia. Rafael. Fala. E eu ainda digo mais, ele agora tá tão mais tranquilo que a regra dos 45, ele tá quase um host de podcast também. A regra dos 15 que eu te falei lá no off-top. Tá show de bola. Tá indo bem, tá indo bem. Amém. Então, é fundamental, né? Pro tema inicial, pro tema que a gente propôs, né? Falar sobre o pastoreio no momento atual que a gente vive, é aquilo que você falou. É fundamental a evolução. Evolução, importante. Procurar se estruturar, né? Procurar evoluir profissionalmente, espiritualmente, né? Intelectualmente E emocionalmente e também. emocionalmente. Porque nós vimos que Até durante porque a a pandemia, carga- né? Sim. Durante a pandemia, os pastores cometeram suicídio. Sim, sim, houve Porque eles um não boom. estavam Houve um acostumados boom. a ver uma igreja vazia. Sim, houve um boom, é verdade. E eu lembro, foi justamente, esse é o assunto que levou a gente a falar sobre depressão não é um caso espiritual. Porque muita gente começou a apontar, abriu a porta para o inimigo, deu brecha para Satanás. E a gente olhava a vida pregressa daqueles homens que, infelizmente, né, ceifaram suas próprias vidas. Os caras eram ilibados, eram grandes homens de Deus. Mas, infelizmente, a depressão pegou o cara Sim. né, e infelizmente aconteceu essas tragédias. Mas é fundamental. É fundamental para a igreja de até o Guilherme não gosta muito de polemizar. Então eu não vou polemizar. Mas até pro que está Mas acontecendo, polemizando, né? não vou polemizar não. Até porque a gente vem vivenciando hoje dentro das igrejas Sim. o que vem sendo não é obrigado. O que vem sendo imposto a gente de forma arbitrária por algumas legislações que estão sendo aprovadas aí pelo legislativo, como igreja que tem sido tem tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Você não pode falar isso, você não pode apontar aquilo, porque senão cabe processo, cabe prisão, cabe o que tem sido imposto, né? Nós vivemos num estado laico. Então, é complicado. É necessário cada vez mais o pastor buscar essa evolução para que ele possa saber conduzir essas situações, porque são situações que têm chegado à porta da igreja local. Tem chegado. Quantos artistas a gente viu recentemente? Quem acompanha aí o cenário gospel? Quantos artistas de renome no cenário gospel de repente viraram? Realmente. Viraram. Relataram que são homossexuais, relataram que. Vira e mexe acontece isso. Eu tenho conhecidos que trabalharam na grande MK Publicitar, e eles falam que, infelizmente, existe gente que está ali por conta do financeiro, que não é cristão, Então, além do financeiro, a questão do status também. do status. A pessoa não reconhece que precisa de ajuda. Uhum. Ela prefere ficar naquela situação ou esconder o pecado. Ela não confessa que ele é um ser humano. Sim, Entende? Eu vou dizer para você, Rafael. Eu, graças a Deus que eu tenho você como amigo. Mas o pastor vive muito sozinho. Ele não tem amigos seriais. E é bom ter um amigo. No momento de dor, no momento de dificuldade, ter com quem você se abrir, sim, com quem você conversar, sem ter medo do que vão pensar de você. Hoje, sinceramente, as pessoas têm medo dos julgamentos. uhum. Tem muito preconceito dentro da igreja, E falta aquele respeito, sim, não existe mais sim, respeito. A pessoa não quer perder a posição que ele está, ele não reconhece que é melhor descer, esperar o oleiro trabalhar na sua vida primeiro, para depois
voltar como você Sim. precisa estar. E foi o que eu passei no período aspirantado. Eu me senti um jovem que estava preparado para qualquer coisa. Depois de eu ter atravessado aquela experiência que eu tive com 14 anos de idade, com Cristo, eu enfrentei vários departamentos, fui jovem, que cresci muito, a igreja cresceu, eu lidei com jovens, adolescentes. Eu me senti promissor. Estou preparado para tudo aí, meu irmão. Mas é diferente. Mas não era assim. É. Não é do jeito que a gente quer. Não. E hoje o desafio é muito grande para ser pastor. Hoje. Não é tá fácil. Não. E é abdicar de muita coisa. É abdicar de muita coisa. E hoje o pastor não pode depender somente da igreja. E aquilo que você falou, graças ao bom Deus, pela vida da Margarete, sua esposa, da Raquel, do Adriel e da pequena Manu, seus filhos, que abraçam essa causa com você. Mas eu já conheci pastores, já fui membro de casa pastoral que o pastor sozinho, que a esposa não acompanhava. É muito ruim. Batia o pé com ele e falava: não vou para onde você está, eu vou para onde eu quero estar. Que o filho não era da casa. E assim, o chamado pastoral, aquilo que você falou, é um chamado solitário, porque é o medo. Em teoria, você tem. Vamos falar daquilo que a gente vive. Em teoria, na Metodista Juliana, você é o pastor, o presidente da nossa casa, você tem sobre você o SD, hoje o nosso reverendo André, e tem o bispo Roberto, né? E tem aquele monte de secretário entre um e outro ali. Então, em teoria, você poderia, né, chegar no reverendo André, ou em algum secretário, até mesmo no bispo, para pedir um aconselhamento, para Sim. expor alguma coisa, para confessar algo. Mas e o medo? No medo do que eles vão E o pensar. medo de, em vez deles acolherem, Sim. eles retalharem. Então, é um projeto que eu acho muito bonito. O Josué Gonçalves, ali em Bragança, ele tem, que é o Pastor Discipulando Pastor, onde ele leva, né, e ele fala justamente sobre isso. O pastor, ele absorve muito, ele é uma esponja, ele Só absorve problemas de todo mundo, mas ele não tem uma pia para torcer esse problema e te deixar ele escoar. Ele precisa de um lugar onde ele vai para ele despejar esse monte de coisa e recarregar a bateria e voltar. Ele não tem. E é necessário. Esse cuidado com o pastor é necessário. pessoalmente, a gente aprende. A gente aprende a tentar espremer essa bucha, né? Sim, Uma hora o pastor tem que parar, tirar tudo aquilo e renovar de novo as suas forças. E eu escolhi um canto da minha casa para isso. Né? Você foi lá em casa, viu lá o meu cantinho lá, meu escritório. Eu tenho um escritório longe dos outros cômodos e tudo, fico sim, só sim. eu e a É minha parte verdade. lá. É isolado, É isolado. verdade. E lá eu deixei um espaço para caso aparecer alguém, para conversar comigo lá, particular, tem um espaço separado. Lá eu faço meu estudo profissionalmente, estudo a palavra do Senhor, preparo as lições para a escola dominical, e lá eu preparo também a palavra para pregar, aquela coisa toda, né? Mas na igreja eu tenho também um espaço para mim orar, até chorar mesmo diante do Senhor. Eu tenho meu espaço secreto, que é o escritório. Às vezes eu chego lá mais cedo, uma Sim, hora, 2 horas sim. antes do culto. Quantas vezes você marca reunião comigo, eu chego lá e você já tá ali no seu Então, o momento. culto tá previsto começar às 7 horas. Eu chego 5 horas, 5h30 na igreja. Eu lá eu dou uma pincelada de novo na palavra, faço minhas orações. Se tiver que me derramar diante do Senhor, me derramo, choro, oro pelo irmão, oro por tudo. E também tiver que marcar com alguém um gabinete, eu marco nesse período antes do culto. Sim. Então eu tenho sempre reservado um momento particular, Uhum. tanto para mim, pessoal, por Deus, né? E também abro um espaço ainda. O pastor acaba abrindo um espaço para alguém Sim, que queira fazer um gabinete ali na hora sim, lá. sim. Teve um certo momento que eu estava lá, eu esqueci da hora. Eu orei, chorando, estava chorando o Senhor.
Os irmãos foram chegando. Minha esposa chegou, a Margarete, entrou, aí perguntou, o que está acontecendo? Tá chorando aí por quê? Aí me derramei mais ainda. Aí ela me abraça ali no gabinete, me derrama. Mas eu percebo que essas coisas nos torna mais leve. Sim. Quando você confessa, se derrama, chora, diante do Senhor, você se torna mais leve, preparado para uma nova batida. E são momentos necessários porque, acima de tudo, nós somos humanos. Somos homens, somos falhos. Então, são sobrecargas Esse que você nós estávamos falando. A gente que acaba fazem mal. absorvendo muita Isso coisa. aí. E eu Fala isso, a trabalho, gente. eu tenho um trabalho Isso também. também, que consome muito você. Consome. Nesse momento tem consumido muito. É. A gente tem que marcar monte, descobrir um monte novo, mais fácil, abençoado ali em Itatiaia. Facilita, Não, nossas colunas também tem nos ajudado. Nossas colunas não estão boas, não. Tem um monte bom. Bom, descobri recentemente. Foi nem eu, foi meu pai que descobriu. Meu pai tá morando lá em Itatiaia agora, ali no Merizo. E meu pai e minha mãe tiveram lá com uma irmã, mandaram as fotos, mandaram a filmagem. Eu falei, não fala direito onde é que eu preciso ir com o varão lá. A gente tá precisando subir o monte, né? Levar uns pedidos de oração pro alto do monte pra orar. Maravilha. Para orar pela nossa cidade, que a gente sabe, né, os problemas que a gente está passando. E é interessante que nesse em tudo isso que a gente conversou, é interessante a gente ter chegado a esse ponto, né, de como é importante esse cuidado que tem que se haver com o pastor. É até o que aconteceu numa reunião que a gente teve recente, né, com a nossa junta ali, que eu expliquei algumas situações, pessoal, e tem que ter esse cuidado. Tem que ter, é importante esse abraçar. Porque muitas vezes a pessoa olha para o púlpito, te vê lá em cima, né? Ministrando, falando, colocando recado e tal, pregando, e acha que você é super-homem. Acha que você não tem problema pessoal. Acha que você não se preocupa com seus filhos. Apesar de estarem já grandes, adultos casados, a gente se preocupa. Filho é filho. Independente da idade do momento, não vai deixar de ser filho. As pessoas acham que não. Essa empatia tem faltado. Tem faltado não só para a liderança, não só para aqueles que estão acima, Uhum. mas também para aqueles que estão no banco, sabe? Muitas vezes você precisa ter uma postura um pouco mais ríspida, né? Uma postura um pouco mais do não. E hoje é difícil até dizer não. Não, hoje é difícil até para Dependendo de dizer um não. como você vai falar ou não, pronto. Acabou o mundo. Você perdeu uma. Aí a pessoa te Como procura. líder, né, Sim, tem que ter sim, decisão. Aí sim. você, como você mesmo, a gente acaba dizendo sempre sim, a pessoa vai te tratar sempre aquele boa pessoa, bom pastor, um grande amigo. A partir do momento que você diz um não, o pastor não gosta de mim, a pessoa não gosta de mim, não se importa comigo, ele é muito ruim, muito mal, Desse jeito. mais ou menos assim. Se todo cabe, não só o pastor, mas todos aqueles que exercem cargo de liderança Sim, passam por isso. sim, Seja no trabalho, na vida secular, em qualquer lugar. Ele que exerce cargo de liderança e está sobre ele esse ombro, né, de tomar a decisão, essa sim, sim. responsabilidade. E há momentos que a decisão tem que ser não. Há momentos que você olha. Até porque, mais uma vez, voltando àquilo que a gente estava falando, né? O pastoreio no tempo, no tempo que vivemos, tem situações que chegam que misericórdia. Não tem Sim. como a gente abrir. Às vezes, né, a gente senta, eu como hoje estou presbítero em experiência ali na casa com você, às vezes você senta ali, a gente coloca uma situação, não tem como aí olhar e falar, não, Tá. não dá, pô, não Por dá. mais que a gente seja flexível, Sim, sim, a flexibilidade tem limite. por mais que a gente seja E flexível, a gente é flexível, mas o nosso manual de fé e prática não é flexível. Ele deixa bem claro, o homem
Cabe, sim, sim, não, não. Ponto. Mas o problema, muitas vezes, que acontece com alguns líderes, fica engessado. Sim. E ele perde essa sensibilidade de ouvir as pessoas. Uhum. E vem automático o não. Dizer um não é muito fácil. Mas você tem que ouvir a pessoa, entender a razão, a necessidade, e explicar o porquê você está dizendo não. Hoje tem que ser assim. Senão você perde. Sim, você tem que Você trazer um perde. contexto para aquele não. Você tem que explicar porque você está tomando essa decisão. Olha, É. vou dizer para você que não pode. Vou dizer isso é por causa disso. Para a Uhum. pessoa entender que você está tomando aquela decisão por causa disso. Mas, infelizmente, alguns líderes, engessados com os problemas, com dificuldade, e sem. Para não se desgastar muito, ter aquele trabalho de ficar explicando, já disse logo não, já perde o membro sai da igreja e já fica triste com o pastor, aquela coisa toda. Então, como eu já disse, nos tempos modernos, nos dias de hoje, não está sendo fácil ser pastor. Sim. Agora, para ser mais um pastor, está fácil. É só você não estar concordando comigo, você vai lá, abre uma garagem, monta um ministério seu e se autoconsagra a pastor. E o nosso ministério é uma igreja séria, Sim. E graças assim, a Deus. para quem está ouvindo, né, isso que o pastor Márcio está falando não é uma metáfora, né? Infelizmente, principalmente no Brasil. Isso tem acontecido mais vezes do que a gente imagina. Sim. Pessoas que saem, se desligam de uma denominação muitas vezes séria, Está com insatisfeito com a raiva, porque está liderança. insatisfeito, e se acha muito inteligente, se acha o mega entendedor da palavra, porque o Senhor revelou. Eu sei que errou as duas partes. Talvez a liderança erra por não Por não explicar, explicar. criar aquele contexto e tentar familiarizar a situação com aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa também esteja envolvida, enganjada dentro da sua visão. Uhum. Aí ele peca nisso. E aquela pessoa também não tem a paciência, a humildade de reconhecer o tamanho da responsabilidade que está sobre os ombros do pastor, do seu líder. A falta Aquela de coisa empatia toda. que eu falei. Falta aquela empatia. Não sabe o que o Empatia. pastor está vivendo, o que está passando. Assim também vice-versa Porque com o pode pastor. acontecer da pessoa chegar para colocar uma condição num dia ruim, um dia que Exato. você às vezes, né? Porque somos humanos, mais uma vez. É um dia que às vezes o pastor brigou com a esposa, brigou com uma filha, discutiu no trabalho secular com o chefe. E aí, quando chega alguém, dependendo da situação, Uhum. né? O seu nível já tá aqui em cima. O Ainda não cara chega, só dá um conseguiu ainda. penteleco na tampa, já era. Você não Você vai. conseguiu espremer a É, bucha ainda. então, Todo dia eu tento espremer essa bucha para para não estourar. não estourar. É. Eu tinha um mal muito grande. Estourava sempre na pessoa errada. Geralmente naquela pessoa que eu mais me simpatizava. Por exemplo, com você. Eu tenho uma amizade muito grande. Absorvendo um monte de coisa. Aí para não me desgastar com fulano, ciclano, acabava estourando com alguém, com um amigo que me ouvia. Aí perdi aquele amigo também. Acabava É, perdendo aquele é. amigo. Então, Porque a pessoa leva pro coração. Ela não leva, entende o momento. não entende o momento que eu tô falando essas coisas. Porque ela tá falando desse jeito comigo. É. Sempre foi teve dissolado, acaba perdendo. Então o pastor tem a obrigação de entender as pessoas, o momento que as pessoas estão vivendo. Sim, Eu estou passando por isso, o pastor não está entendendo. Você tem obrigação, o pastor tem obrigação. Só que muitas vezes as pessoas não percebem que também tem que entender e compreender o que o pastor está passando. sim, sim, A empatia. sim. Colocar no lugar do outro e entender. Isso aí. Ver o que está acontecendo, sabe? Exatamente. Não, a nossa vida, principalmente a sua como pastor, não tem que ser aberta ao público. Mas a pessoa tem que ter o mínimo de tato de chegar e olhar e
Ele tá diferente. Às vezes, porque aí como humanos a gente apresenta e o homem então, que Então, não é de esconder, a mulher ela tem aquela facilidade de a mulher dar é mais aquela emotiva, né? driblada, a gente não, o negócio tá ruim, a gente já fecha a cara, já começa a resmungar pelo canto da Resmunga pelos boca, cantos, é, vira as então costas, a muda a pessoa já tá expressão. a pessoa já tá vendo que o negócio não tá muito bom. A pessoa ainda quer insistir, sabe? Mas faz parte, né? Porque é aquilo, né? O meu problema primeiro. Pimenta no olho do outro é refresco. Tem que resolver o meu. Poxa, E aí acaba causando mais situações. Então, realmente. Pastorear hoje, eu acho que tá mais difícil. Eu posso afirmar que é mais difícil do que alguns anos atrás. Até essa questão que a gente falou no começo, o Gui comentou, é, é essa questão do evangelismo, né, de rua, que você não vê mais. então, mas Rafael, as pessoas, os jovens hoje em dia, principalmente os mais jovens, mais novos, percebem, já estão percebendo que eles precisam inovar, precisam ser mais dinâmico, Sim, ser mais carismático. Então, eles estão buscando essas inovações já. Só que de maneira errada, acaba se perdendo. se perdendo, deixando a Bíblia de lado, Sim, sim. usando técnicas de aconselhamento, usando técnicas de, fala, de motivação pessoal, usam o público para trazer palavras motivadoras, A moda hoje é neurolinguística. É a moda hoje. neurolinguística, e também antes a gente tinha o cristocêntrico, o Isso. Hoje é culto muito. voltado a Cristo. E hoje, Hoje é muito essa egocêntrico. modernidade, os jovens que estão ingressando ao ministério, estão se empolgando demais, estão aproveitando os problemas das pessoas e fazendo do culto o homocêntrico. A É pessoa egocêntrico, é. é o egocêntrico, Sim, o voltado pro culto homem. voltado para o homem, para o ego do homem, para a Caramba, vaidade do homem. verdade. Você não tem mais aquela palavra de que confronte, entendeu? Que reveladora, Sim, sim. que aponta o seu pecado, o seu erro. Que, como eu já disse, né? Ainda me sinto ainda, eu tenho essa dificuldade ainda. E a gente também temos que policiar, medir palavras no culto. Temos que medir palavras para pregar, Sim, sim, entendeu? sim. Você já vivenciou, tenho certeza. E eu já vivenciei nas oportunidades que você me deu de estar ali em cima falando da palavra do Senhor. Você sabe que eu tenho esse mau hábito quando você me chama, sem tema aberto. Eu vou falar sobre o Jesus juiz. E eu já vi algumas vezes, quando eu começo a falar de Jesus na primeira vinda, lá há 2024 anos atrás, segundo o calendário gregoriano, ele veio como, né, o filho. Ele veio para derramar o sangue dele em favor de nós. Viver com a missão. Ele veio como ovelha. Agora, os textos de Mateus 24, os textos de Paulo em Coríntios, em Efésios, os textos do Apocalipse de João quando esteve na ilha de Patmos, todos eles deixam bem claro, Isaías, que o retorno não é como ovelha, é como leão. Como Ele vai vir para julgar. Ele já não vem mais derramar, ele vem julgar. Então, isso é uma realidade que você falou. eu Dependendo de como a gente coloca isso no púlpito, a gente vê na hora a pessoa se levantar da levantar cadeira e decepcionado com a sair. sua pregação, porque E sair. não pôs Porque eu não prática. apresentei para ela o Jesus é amor. Eu apresentei Jesus veio para olhar para você e falar: você está errado e você não está buscando a confissão dos seus pecados. Então, eu tenho Jesus como exemplo para tudo. Jesus em nenhum momento
faz como muitos hoje estão fazendo. Amaciar o ego. Em nenhum Uhum. momento Jesus fez isso. Não, Jesus sempre foi uma pessoa atenciosa, atendeu a tudo e a sim, todos. acolhedor. Sempre foi acolhedor. Para mim, ele foi o maior filósofo, o maior psicólogo. Sim, concordo. Ele guardava, ele tinha tempo para ouvir os problemas das pessoas. Uhum. E quando a pessoa não queria saber, ele já ia logo até aquela pessoa e dizia, o que está acontecendo? O que você quer? Para a pessoa se abrir, Sim, se derramar. Foi um exemplo aquela pessoa, aquele homem que estava na beira do tanque de Betesda. O homem que estava há mais de 38 anos. sim, Jesus foi até ele. Não foi ele até Jesus, Jesus foi até ele. Esperou o homem dizer o que ele tinha que falar. O homem falou: olha, ninguém me ajuda, eu estou aqui há muito tempo, todo mundo entra aqui no poço, é curado, recebe um milagre, a bênção, e nada acontece comigo. O homem desabafou, reclamou de tudo e de todos. E depois daquele momento, Jesus disse: levante e ande, meu filho. Então, nós muitas vezes temos que saber ouvir sim. as pessoas. E o momento também de confrontar, como Jesus chegou a confrontar A mulher samaritana. a mulher Ele samaritana. confronta ela no poço. Também. Como a questão da religiosidade também, com os fariseus, Sim, sim, chamando eles de hipócritas, sim. né? Quando eles se preocuparam em guardar o sábado, Quando ele retorna a Nazaré, que ele vai no cenáculo, na sinagoga, para ler o texto, e ele confronta ali o rabino. questão do o fariseu o questão do nascimento, né? Nascer de novo. Sim, Quando nascer de Jesus novo. confrontou com Nicodemos, Sim. falou abertamente, Voltarei Nicodemos. eu ao ventre da minha mãe. Ô, Nicodemos, você Você não tem que entendeu, nascer, você não entendeu o que quis dizer. você tem que nascer de novo, meu Logo filho. você, letrado, Ô, não entendeu? você é o doutor, você é aquele que defende a lei, conhece a lei, É, você vem guarda. meter essa pra mim. Você é o cara que conhece a palavra, velho. É, Você tem que nascer de novo. Como assim nascer de novo? é verdade. Então, Jesus teve aquela audácia de confrontar, né? Teve a ousadia. A ousadia, de Verdade, mostrar a verdade, né? verdade. De mostrar a verdade. E A por isso foi gente- perseguido. Então, eu tenho Jesus como meu exemplo. Eu tive vários pastores, Rafael, na minha vida. Sim, Tem uns que foram bênçãos demais na minha vida. Tem uns que eu tenho um carinho muito grande. Mas nenhum deles substitui o meu Jesus. O Jesus que nós pregamos, aprendemos, ensinamos na palavra de Deus. amém. Ele é o nosso pastor. A Bíblia mesmo fala, eu sou o primo pastor, ele é o pastor. O maior pastor é Jesus, Sim, o maior psicólogo é Jesus, o maior mestre é Jesus, o maior filósofo é Jesus. Então eu não tenho. O ser humano hoje tem se tratado outra pessoa como o seu referencial, seu espelho. E nós temos uma mania muito grande de copia-cola. isso mesmo, Copiar o que os outros falam, isso mesmo. copiar o jeito daquela E pessoa, muitas usar vezes. como. Aí usam a linguagem de estratégia. Uhum. Não, o que o pastor daquela igreja está fazendo, a estratégia dele é muito boa. Quero fazer também na minha igreja. É, mas ele tem que olhar a audiência e a população que está ao entorno de cada um. É diferente. Talvez o que funciona aqui não funciona aqui. E a gente já sabe, a gente já testou, a gente sabe como é que é. Exatamente, já testamos lá e falei, não é bem É, aquilo. não é Então, acho que a maior estratégia hoje, eu quero deixar bem claro para todos, é a intimidade com Deus. isso aí. A sua relação com Deus. E tratar como a igreja como a noiva de Cristo. Sim, nós A somos templo igreja, do Espírito. a igreja não é possessão do pastor, não é propriedade do pastor. O pastor não é Não, dono da igreja. não. A igreja é a noiva de Cristo. Você tem que tratar com amor, com carinho, com respeito, com admiração, Um mas detalhe aqui, também revelar a verdade, confrontar. um detalhe que muitos às vezes não prestam atenção, e eu também demorei muito para pegar isso. É, o pastor de ovelha, o pastor que vai para o campo pastorear as ovelhas, conduzir, aqueles que a gente vê no vídeo do YouTube, nos vídeos de coisa, ele não é o dono das ovelhas.
Ele não é o dono. O dono é o fazendeiro, o criador. Ele é o pastor. Ele está conduzindo aquelas ovelhas para dar boa lã, para dar o leite, algumas vezes para dar a carne, para que elas não se percam nos pastos, nos caminhos, porque os pastos são grandes. Mas ele não é o dono das ovelhas. Ele é o funcionário do dono. Exatamente. A Boa mesma ilustração. coisa, a mesma coisa é aquilo que você está falando. O pastor aqui na terra, ele é o funcionário de Deus nessa terra. Funcionário de Deus Pai. Ele tem que ser um imitador de Cristo, que é o primeiro e grande pastor. Ele tem que se aproveitar da presença do Espírito Santo Isso. na terra, tirar tudo que pode do Espírito Santo para que possa conduzir as ovelhas da melhor maneira possível. Porque a gente sabe que lá no momento final nós seremos julgados por cada Sim. ovelha que a gente deixou passar, por cada ovelha que a gente perdeu no caminho. É verdade. Varão, não parece. Quanto tempo, Guilherme? Conta pra mim. Certeza, quer saber? Fala aí, quanto tempo já tem aqui? 1h20. 1h20 já de conversa. Meu Deus do céu. É, Papo Varão. rendeu, hein? Papo rendeu. Mas tem mais papo. Eu Vamos. acho melhor vocês já planejarem um segundo aí. Sim, vamos marcar de novo. Sim. Foi muito bom. Gostou? Gostei. Gostou? Muito bom. No começo não foi, mas travadão, de repente o negócio Vai fluindo. foi embora. Ô, Rafael, Fala. é o que ele estava falando um pouco mais cedo. Eu não tenho tanta propriedade para falar, mas é aquela coisa. A igreja está se adaptando, né? Se Sim, ajustando. E eu falou com relação aos jovens que nem sempre está indo para o caminho certo nesse ajuste. E isso que vocês estão fazendo aí não deixa de ser um novo ajuste de pregação, um novo ajuste de como levar a palavra de Deus, né? Porque muita coisa está mudando. Sim. E não deixa de ser um veículo de comunicação. Então, verdade. conhecer a história de quem é pastor hoje, como que aconteceu, de onde que veio, como que foi. O pessoal acha que está lá na frente, está vestido bonito, acha que foi fácil. Foi não. Todo mundo quer, né? Assim como muita gente vai ver isso aqui, vai querer fazer podcast também. E ninguém sabe a dificuldade que é, né, Rafa? É verdade. Então, A luta. eu aqui na técnica ajudando vocês, eu só tenho a parabenizar. Achei que foi muito bom. Parabéns. Rafael tá num propósito aí, pastor, que eu falei pra ele, dobra o joelho e vai orar, meu filho, porque cada dia vai piorar. Não vai ser fácil, não. Inclusive, a gente já tá passando por umas aí que eu tô pagando junto com ele. Mas tá tudo bem. E, ó, parabéns, viu? Foi excelente. Da minha parte aqui, eu só tenho a dizer que foi ótimo. Sugiro um novo episódio também. Show. Vamos marcar. Vamos marcar. Beleza. Valeu, É um Gui. prazer recebê-lo aqui também no estúdio. Porta sempre aberta, sempre que precisar, tamo aí. Tá bom? Aqui, a gente tá programando umas mudanças aí, Guilherme. Eu e ele já sentamos, o Guilherme tá cheio de ideia. Depois a gente pode programar um episódio. O senhor convida um pastor que o senhor queira sentar junto, a gente Sim. senta ali. A gente tá organizando uma mesa maior. Vai ficar bacana. Vai ficar bacana. Tá ótimo. Mas ó, foi muito bom tê-lo aqui nesse dia comigo para gravar esse episódio. Não vai demorar, tá? Eu já devo estar trabalhando ele, logo logo já vai estar aí disponível, não vai demorar. E vamos divulgar. Vamos divulgar, porque essa palavra precisa alcançar, precisa chegar. Sim. Precisa chegar. Foi muito bom e vamos marcar mais. Vamos marcar mais. Assim como eu já falei com o Teodoro, vou trazer ele de novo. Sentar aqui de novo, senhor, para a gente falar mais um pouco sobre as questões pastorais. Eita, cara. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Tá? Vai estar lá no YouTube. Entra no canal Método Wesleyano Podcast. Entra lá. Segue lá no Instagram, Rafael de Paulo Oficial. A link do canal tá na bio do Instagram. Segue no TikTok, Rafael de Paulo Oficial. Pastor Márcio Greig. Procura lá no Instagram ele também. Curte lá, segue lá. Tá? Não esquece, entrou no canal para ver o vídeo? Vai lá no joinha, deixa o seu like. Tá? Deixa o seu like. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. Tá? E não esquece, se inscreve. Se inscreve. Quando eu entro lá
no insight do YouTube Studio, mostra lá que mais da metade da minha audiência, daqueles que assistem os vídeos, não são se inscreve. inscritos. Então, gente, vai lá, se inscreve lá, ajuda a gente tem uma métrica para alcançar. A gente precisa alcançar os 1.000 inscritos para a gente poder passar a fazer isso aqui ao vivo. E aí vocês participando no chat, a gente lendo o chat, respondendo vocês, vai ficar melhor ainda. Tá? Ajuda a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Graça e paz. Esse podcast é uma produção Estúdio 144.